do profeta Oséias. Oséias se encontra após o livro do profeta Daniel e antes do livro do profeta Joel. Você que está com a sua Bíblia aqui, que está com a sua Bíblia no telefone, na palma da mão, você que está também em casa com a sua Bíblia, juntamente com os seus amados, com a sua família, abra em Oséias, capítulo de número 6, nós iremos ler apenas a parte A do versículo 3, até a palavra Senhor. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Permitam-me repetir mais uma vez essa declaração: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A mensagem dessa manhã tem como tema 5 erros que um cristão não pode cometer. Eu vou repetir: 5 erros que um cristão não pode cometer. E essa mensagem, ela nos fala sobre questões que estão relacionadas tanto ao início da fé cristã, também ao meio ou ao desenvolvimento da fé cristã e também ao fim da fé cristã. E por favor, entenda fim não no sentido de término, mas fim enquanto significado sinônimo de finalidade, de propósito, de objetivo, de alvo e de consumação. Ora, então, portanto, a mensagem dessa manhã, ela nos fala sobre 5 erros que um cristão não pode cometer, mas que são erros que podem ser vistos nas 3 fases da vida cristã: início, meio e fim. É muito interessante que depois que esse post foi colocado nos grupos, uma pessoa entrou em contato comigo. Eu sei que foi em tom de brincadeira, é claro, mas a pessoa falava assim, os 5 erros que um cristão não pode cometer. Eu me lembro de 2 que a pessoa posta, que ela fala assim, que não pode nem beber nem dançar. É claro que nós não iremos falar sobre essas coisas. Não falarei sobre dançar, também não falarei sobre bebida. Nós precisamos entender, eu sei que foi um tom de brincadeira, mas que existem coisas muito mais profundas com as quais nós precisamos nos preocupar. Amém, queridos? Então esses 5 erros, eles devem ser evitados. Pastor, mas e se eu estiver cometendo qualquer um desses erros que você vai falar daqui a pouco? O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Você tem a oportunidade de corrigir o seu coração. Você tem a oportunidade de corrigir a rota da sua vida. Mas antes de apresentar esses 5 erros que um cristão não pode cometer, eu preciso falar algumas coisas que são muito importantes, que na verdade são indispensáveis sobre a vida cristã. E essas coisas que eu falarei agora, elas estão relacionadas direta e indiretamente com os 5 erros que um cristão não pode cometer. Ou seja, nessa plataforma de apresentação, nessa introdução, aquilo que será dito agora é indispensável para a compreensão da segunda parte da mensagem, onde nós trataremos dos 5 erros que um cristão não pode cometer. Eu quero iniciar dizendo, dessas coisas que são importantes, que a vida cristã é um processo. Amém, queridos? Guarde essa palavra. A vida cristã é um processo. E o que é um processo? Ora, processo é uma ação continuada. Processo é a realização contínua de uma determinada atividade. Se você tomar qualquer dicionário, você verificará que o sentido ou a explicação de processo é essa: processo é uma ação continuada. Processo é a realização contínua de uma atividade. Mas se tomarmos essa declaração ou esse significado de dicionário do termo processo e aplicarmos à vida cristã, nós teremos alguns problemas, porque nós poderemos confundir vida cristã com o quê? Com ativismo religioso.
Nós poderemos confundir vida cristã com qualquer tipo de coisas, de usos e costumes. Ou seja, então eu faço alguma coisa, eu tenho uma atividade contínua, eu tenho ações contínuas e entendo que isso é vida cristã. Isso não é vida cristã, mas eu quero tomar apenas o princípio do significado do dicionário e agora trazer, perceba com atenção, para a nossa realidade, trazer para uma aplicação espiritual e promover uma construção desse entendimento do que é processo, do que é vida cristã, a partir da nossa visão, a partir da nossa necessidade, a partir da nossa perspectiva. Então, vida cristã é um processo. Muito bem, pastor Josué, mas um processo de quê? Da ação continuada da vida de Deus em nós. Eu vou repetir para você não esquecer. Vida cristã é um processo da ação continuada da vida de Deus em nós. Vida cristã também é a realização contínua do estabelecimento da consciência de Cristo em nós. Vida cristã é a realização do estabelecimento contínuo da consciência de Cristo em nós. E é interessante, queridos, que a Bíblia, ela está repleta de sinalizações, ela está repleta de exemplos, de ilustrações e de metáforas que nos falam a respeito da vida cristã como um processo de construção, de ampliação de Deus dentro de nós. Eu poderia citar algumas metáforas, são muitas, e eu separei apenas algumas, porque não teria condições de falar sobre todas essas metáforas que a Bíblia nos apresenta. Preste muita atenção nisso. Vida cristã é um processo de crescimento espiritual. Amém? Vida cristã é um processo de crescimento espiritual, onde a consciência de Cristo, ela é ampliada e é aumentada dentro de mim. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Ora, perceba, por favor, se a palavra diz desenvolver a salvação, isso implica em quê? Desenvolvimento é o quê? É crescimento. Então, vida cristã é um processo de crescimento espiritual. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, nós temos um texto belíssimo, onde diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. E nós temos que compreender esse crescimento da estatura de Cristo, não apenas do menino que crescia, que tinha ali os seus ossos crescendo, os seus nervos crescendo, o seu organismo humano crescendo, mas nós temos que ter um entendimento espiritual, um entendimento simbólico desse crescimento, já que Jesus, ele é o protótipo, já que Jesus é o nosso modelo de crescimento. Então eu preciso entender que vida cristã, enquanto um processo de crescimento, é a ampliação, é o aumento da consciência de Cristo dentro de mim. Amém? Vida cristã também é um processo de edificação da vida de Deus em nós. É um processo de edificação da nossa existência humana dentro da vida divina, que por excelência, de fato, é a única vida que existe. E também da edificação do divino, do sagrado de Deus em nós. Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, é dito que nós somos pedras viventes. Já leu esse texto alguma vez? Nós somos pedras que vivem, estamos sendo o quê? Edificados uma casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Isso precisa entrar no nosso coração. Há um processo de edificação. Jesus está edificando algo dentro de você. Amém, queridos? Vida cristã, além de ser um processo de crescimento espiritual, além de ser um processo de edificação da vida de Deus na existência humana e da existência humana na vida de Deus, vida
cristã também é um processo de plantio das virtudes divinas de Cristo em nós. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 8, dizendo que nós somos uma lavoura de Deus. Nós somos uma lavoura de Deus. Mas pastor Josué, o que é que nós temos que plantar? O que é que tem que ser plantado e cultivado dentro de nós? E é interessante que quando nós então colocamos ao lado desse texto de Paulo, o texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, é dito que já nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E Pedro descreve uma série de coisas, uma série de sementes que já foram dadas a nós: a fé, o amor, a virtude, a perseverança. Mas é muito significativo que nós precisamos compreender também que Pedro fala no versículo 8 desse capítulo que essas coisas existindo em nós, ora, é dito que elas existem, sim ou não? É dito que elas já foram dadas, mas essas coisas existindo em nós fazem com que nós não sejamos nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Significa, queridos, que a vida cristã é um processo de plantio da decisão de acolher as virtudes de Deus que já estão plantadas dentro de nós. Quem compreendeu, diga amém. Então nós precisamos desenvolver a salvação. Nós precisamos crescer essa consciência crística dentro de nós. Nós precisamos permitir que sejamos edificados na vida de Deus e que a vida de Deus também seja aumentada e ampliada dentro de nós. Nós precisamos também permitir ou acolher o crescimento das virtudes de Deus dentro de nós. Vida cristã também é um processo de preparação, pelo menos de 3 coisas que são extremamente importantes. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Vida cristã é um processo de preparação para um casamento. É um processo de preparação para uma corrida. Vida cristã também é um processo de preparação para um combate. E essas 3 coisas, elas dizem respeito a priori a manifestações vindouras. O casamento com Cristo será vindouro. Chegar ali, depois de uma corrida árdua de 20, de 30, de 40 anos, de 50 anos de jornada cristã, na chegada, ou até mesmo no reino, é algo que? Vindouro. E o combate, também haverá um combate, que também é algo vindouro. Mas perceba com muita atenção, embora esses 3 aspectos da vida cristã sejam futurísticos, sejam vindouros, escatológicos, mas eles são experimentados hoje. Em Apocalipse 17, versículos 7 e 8, é dito que nós devemos nos alegrar, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Mas a visão de João já é uma visão do que estava acontecendo. E é dito que nessa alegria pela chegada das bodas, na alegria pela chegada do casamento, é dito que a noiva do Cordeiro a si mesma já se ataviou com um linho finíssimo, com um linho resplandecente, com um linho puro. E é dito que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Perceba que vida cristã é um processo de preparação hoje para algo que acontecerá diante do cenário do universo. Vida cristã também é um processo de corrida. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 24, que ele estava correndo, e ele era um bom corredor, para levar o prêmio. E há uma maneira como o apóstolo Paulo descreve a sua preparação, há uma maneira como o apóstolo Paulo descreve a sua disciplina. Eu imagino que um corredor, ele precisa ter uma dieta adequada, sim ou não, pessoal? Um corredor, ele precisa levantar cedo,
Ele precisa fazer musculação e exercícios e ter toda uma preparação, ter um tempo de descanso também. E Paulo fala sobre isso, até de uma maneira muito mais rigorosa e exigente com ele mesmo. Ele diz que esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão. Vida cristã diz respeito a uma disciplina, mas não disciplina de usos e costumes, de faça, não faça, toque, não toque, mas na verdade, de ter um coração onde nós entendemos que nós precisamos, todos os dias, nessa disciplina da corrida da vida cristã, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas vida cristã, e prosseguindo, é também um processo de combate. Combate, pastor, mas é um combate com quem eu vou lutar? Me diga, pastor, me diga, porque eu já estou preparado. Eu já tenho o meu treinamento em Krav Maga, tenho meu treinamento em Jiu-Jitsu, eu tenho meu treinamento em artes marciais, em Kung Fu. Só me dizer que eu vou dar uma voadora no primeiro que o senhor falar. Não. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 18. Nesses 8 versículos é dito que a vida cristã é um combate espiritual que depende de uma armadura espiritual. E o apóstolo Paulo escreve nesse texto, dizendo que a nossa luta, preste atenção, querido, o nosso combate não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, porque a nossa luta é nas regiões celestes, a nossa luta é no espírito humano, é na alma humana, é no palco do coração humano. E é interessante também que Apocalipse capítulo 12, versículo 11, é dito que quando o filho varão é arrebatado até o trono do Pai, isso é dito no versículo 5, mas ali em Apocalipse 12, 11, diz que o filho varão, que os vencedores, eles se encontram com Satanás nos ares, e há uma batalha, há um combate espiritual, há uma luta, e o escritor diz da seguinte maneira: eles, pois o venceram, o filho varão, você, cada um de nós, eles, pois o venceram ao diabo, venceram a Satanás. De que modo? Por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Venceram por causa do sangue do Cordeiro, venceram por causa da palavra do testemunho que deram, e em face à própria morte, eles não amaram a vida. Vai morrer, não tem problema, eles amaram a Jesus Cristo, mesmo diante da morte. Então nós temos que entender, queridos, que vida cristã é um processo contínuo de preparação de coisas, de elementos que são indispensáveis para cada um de nós. Mas vida cristã também é um processo de aprendizagem. E aqui nós retornamos ao texto de Oséias capítulo 6, versículo 3. E também retomamos a leitura que foi feita no início dessa reunião. Oséias 6,3 diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12 dizem assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que te lembra a palavra educar? Pare e pense um pouco nessa palavra, nesse termo, educar. Isso te lembra o quê? Me ajudem, por favor. É um processo. Mas te lembra o quê? Uma escola, te lembra um ensinamento. Nós vamos à escola para fazer o quê? Para sermos o quê? Educados academicamente. Nós vamos à escola para sermos o quê? Ensinados. Embora possamos também ter conhecimento em casa, mas há uma educação escolar, sim ou não? A vida cristã também pressupõe uma educação.
Como assim, pastor? Sim, a vida cristã também pressupõe uma educação. Nós precisamos aprender a crescer. Nem todo mundo sabe crescer. Sabia disso? Nem todo cristão sabe o caminho do crescimento. Vida cristã também é aprender a edificar. Nem todo mundo sabe edificar. Vida cristã é aprender a plantar. Nem todo mundo sabe plantar. Vida cristã é aprender a se preparar para um casamento. Vida cristã é aprender a se preparar com disciplina para uma corrida. Vida cristã também é aprender as regras do combate, as regras da luta. E aqui então eu entro na segunda fase, na segunda parte da mensagem de hoje: 5 erros que um cristão não pode cometer. Eu espero que você não esteja cometendo nenhum desses 5 erros, mas eu repito aquilo que foi dito no início dessa ministração. Porventura, caso você esteja cometendo qualquer um desses 5 erros, você tem a graciosa oportunidade de corrigir o rumo e a rota do seu coração. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, nós iremos ler apenas 2 versículos, versículos 10 e 11. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, 3, 10 e 11, quem achou diga amém. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O primeiro erro que um cristão não pode cometer é não saber sobre qual fundamento a sua fé está alicerçada. E nesse primeiro erro, nós temos de fato o início da trajetória cristã. Ou nessa primeira questão deveria ser o início da trajetória cristã. E infelizmente, queridos, muitos cristãos cometem esse primeiro erro. Eu sou cristão, por assim dizer, há mais de 26 anos. Muito mais. Eu nasci num lar cristão, a minha família toda é cristã, tios, pai, mãe, primos, sobrinhos, é uma casta de pastores. Mas na minha trajetória de quase 3 décadas de vida cristã, eu já me deparei com pessoas, com cristãos, com inúmeros cristãos, com pastores com uma carreira de 50 anos, de 60 anos, que infelizmente não sabem sobre qual fundamento a sua fé está alicerçada. Isso é indispensável, saber sobre qual fundamento a nossa fé está alicerçada, com o perdão do trocadilho, é a base de todas as coisas. Você não pode ter um progresso, você não pode ter um avanço, você não pode ter uma construção, um crescimento, um plantio, uma preparação para um casamento espiritual, para uma jornada, para uma corrida, para um combate, se você não sabe qual é a sua identidade, se você não sabe em que base os seus pés estão firmados. Há muito cristão que está cometendo esse erro, não saber sobre qual fundamento a sua fé está alicerçada. Saber esse fundamento diz respeito à nossa identidade espiritual. Saber esse fundamento diz respeito à nossa caminhada. Imagine você, uma trajetória, uma rota, e os seus pés estão firmes em cima desse calçamento, em cima desse fundamento. Se você está com seus 2 pés firmes nessa calçada espiritual, nesse fundamento, você sabe onde vai chegar. Saber sobre qual fundamento a nossa fé está alicerçada diz respeito também aos nossos relacionamentos. Como eu trato com os irmãos? Como é que eu trato com a Denise? Como é que eu trato com o Marcos? Como é que eu trato com a Eula? Como é que eu trato com o Rodolfo? Não de qualquer maneira. Não, há um fundamento, há uma base de relacionamento, há princípios
que fazem com que eu olhe para o Rodolfo, para a Eula, para a Denise, para o Marcão, para cada um de vocês, em casa, no trabalho, de uma maneira, porque eu sei que eu estou com os meus pés em cima de um fundamento. E o meu serviço na igreja, como é que eu trato com os irmãos, como é que eu sirvo lá fora, como é que eu sirvo aqui dentro, como é que eu prego, como é que eu oro, como é que eu canto, como é que eu oferto, como, de que maneira eu sirvo, a partir de uma base, a partir de um fundamento. Vocês entendem isso? Percebem que é indispensável conhecer o fundamento sobre o qual nós estamos alicerçados? E é interessante que Paulo ele destaca pelo menos 4 coisas que são importantes aqui no texto. Diz o apóstolo Paulo no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o, repita, lancei o. A primeira declaração é: há um fundamento. Meu querido, você não está sobre os ares, os seus pés estão sobre um fundamento. Vida cristã é uma vida espiritual? Sim, é uma vida espiritual. E esse fundamento é espiritual? É espiritual. Mas tem muita gente que devaneia tanto, que divaga tanto, que vida cristã é qualquer coisa, é uma coisa mística, é uma coisa filosófica, é uma coisa ideológica, é uma coisa assim, sabe, do outro mundo de verdade. Não, vida cristã, apesar de ser espiritual, ela também é prática. Nós estamos com os pés firmados em cima de um fundamento. Nós não estamos ou devemos estar sendo levados pelo vento de qualquer doutrina. E o apóstolo Paulo também prossegue dizendo que, além de um fundamento, há também uma edificação. Há uma edificação. Preste atenção no modo como você está edificando. Não é de qualquer maneira, existe uma planta da casa, existe uma orientação dessa edificação. Então, vida cristã, nesse fundamento, também pressupõe uma maneira de nós estarmos edificando. E Paulo diz no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Há uma proibição. Qual é a proibição aqui no texto? Lançar outro fundamento. Por quê? Porque já tem um fundamento. Não, pastor, mas eu acho que se a gente fizer desse modo, vai ser melhor. Eu acho que se a gente fizer dessa maneira, também vai ser melhor. Queridos, percebam uma coisa: todo tipo de conselho, todo tipo de orientação humana, ela é cabível nas relações humanas, ela é cabível no seu devido lugar, até mesmo do ponto de vista da estrutura, da instituição, tudo pode caber, estando certo. Mas, em se tratando de fundamento, em se tratando de edificação, não existe a minha maneira, não existe a sua maneira. Nós não podemos substituir, nós não podemos fazer de qualquer modo. Há um modo, e o modo é o modo do Senhor. E a quarta questão que o apóstolo Paulo apresenta: por que não podemos colocar um outro fundamento a essa proibição? Porque o fundamento é Cristo. Eis o fundamento. E há pessoas que estão equiparando Cristo com muitas coisas, estão substituindo Cristo por muitas coisas, estão fazendo que Cristo seja menor na vida cristã. Mas Cristo é insubstituível, diga amém. Cristo é incomparável, diga amém. E infelizmente há pessoas que estão colocando coisas no lugar de Cristo. Eu me lembro agora de ter recebido há uns meses atrás, em um grupo de WhatsApp da minha família, uma pequena canção, uma canção de um pouco mais de 3 minutos de duração. E eu não costumo abrir esses posts, essas postagens, mas eu fiquei tão curioso, eu confesso, eu fiquei tão curioso porque a postagem da canção, ela veio com um título, e então eu abri essa canção, e o título dizia assim, é o título de uma música conhecida no meio cristão, no meio evangélico, e dizia assim: que doutrina
não mata crente. Quem mata crente é pecado. Aí o que aconteceu? Eu abri a postagem e comecei a escutar e também a ver, porque a música estava passando e uma série de fotografias, de imagens, para explicar que doutrina não mata crente. Quem mata crente é pecado. Queridos, eu fiquei ali, sabe, espantado. Eu dei pausa na música durante um tempo. Eu vi uma fila de irmãs, uma das fotografias, uma fila de umas 20 irmãs, eu contei, umas 20 irmãs. Uma com um cabelo maior do que a outra. Uma com um vestido maior do que a outra. Pastor Josué, você está dizendo que você tem alguma coisa contra cabelo comprido? Não, não tenho nada contra cabelo comprido. Você quer dizer que você tem alguma coisa contra vestido comprido? Também nada contra vestido comprido. Mas vestido comprido, cabelo comprido, véu comprido, não salva ninguém. Doutrina não salva ninguém. Amém, queridos? E nós precisamos entender isso. E a música dizia que doutrina, como é que é mesmo a canção? Doutrina não mata crente. Quem mata crente é pecado. E quem não gosta de doutrina é amigo do pecado. Vocês percebem a gravidade disso? E aí nós nos deparamos com um texto do apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, depois ele prossegue, dá um salto para o versículo 20, 21, 22 e 23, dizendo que nós não devemos estar presos a essas coisas. Nós não devemos estar ali amarrados a esse tipo de comportamento. Usos e costumes, faça, não faça, toque, não toque naquilo outro. Pastor, mas o que fazer então? Qual é o fundamento da nossa fé? Cristo é o fundamento da nossa fé. Simples assim. E mais o que? Cristo, meu irmão. Não equipare Cristo a nada, mas é porque eu preciso de Cristo e o sábado. Então você coloca aí, Jesus Cristo é 99% da salvação e o sábado é 1%. Para com isso. Eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Não, nós precisamos apenas de Cristo. Então, não saber sobre qual fundamento a nossa fé está alicerçada é, de fato, o primeiro erro que um cristão ele não pode cometer. Quem está claro, diga amém. Vamos prosseguir para o segundo erro que um cristão não pode cometer. E a partir desse segundo erro, nós agora iniciamos o desenvolvimento da nossa fé, da fé cristã. Ainda em Coríntios, abra sua Bíblia, no capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 18 até o versículo 25. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 18 até o versículo 25. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pergunta boa essa, não é? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Preste atenção no versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O segundo erro que um cristão não pode cometer é desprezar o corpo de Cristo. Eu vou repetir porque isso é importante, isso é grave. Isso acontece demais. O segundo erro que um cristão não pode cometer é desprezar o corpo de Cristo. Nós sabemos, amados, pela leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios,
que aquela igreja era uma igreja difícil. Sim ou não, pessoal? Já leram essa carta? Acredito que vocês já leram essa carta algumas vezes. Era uma igreja difícil. Será que não seria melhor o apóstolo Paulo abandonar a igreja? Imagina um homem com tantas responsabilidades espirituais. Um homem que estabeleceu ali inúmeras igrejas, que tinha pessoas sob o seu cuidado, fica se preocupando com um povo trabalhoso, com um povo que não congrega direito, um povo que não oferta, um povo que fala mal do outro. Se eu fosse o apóstolo Paulo, eu deixava tudo de lado, largava de mão, chutava o balde e não queria saber de vocês. Porque a igreja é difícil. E sabe por que a igreja é difícil, Marcão? Sabe por que a igreja é muito difícil? Sabe por quê? Porque tem você aqui. A igreja é difícil porque o Marcão está aqui. Sabe por que a igreja é difícil? Porque a Andresa está aqui. Você também não escapa não, Márcio. Você está aqui. Você faz dessa igreja uma igreja difícil. E sabe por que essa igreja é mais difícil ainda? Muito mais difícil, porque eu congrego aqui. Aí ficou difícil demais. Mas a igreja que tem muitos membros é o corpo de Cristo. Nós não podemos desprezar o corpo de Cristo. É interessante observarmos o contexto da construção desse capítulo que nós lemos. Se a gente chega um capítulo antes, é o capítulo 11, e depois o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, são capítulos importantíssimos nessa carta de Paulo aos Coríntios. Esses 4 capítulos, eles falam, grosso modo, falam em linhas gerais sobre a unidade, falam sobre o serviço e falam sobre o amor. Mas como eu dizia, era uma igreja difícil demais. No capítulo 11, por exemplo, que é o capítulo possivelmente mais conhecido, porque nós, pelo menos uma vez por mês, nós citamos ou nós lemos esse texto. Porque o que diz no capítulo 11 de primeira carta de Paulo aos Coríntios é o texto áureo que fala sobre o quê? Sobre a ceia, sobre o partir do pão. E aí a descrição é belíssima, não é? O apóstolo Paulo descreve aquele texto belo, os irmãos se amando, os irmãos se abraçando. Não tinha Covid na época, os irmãos podiam se abraçar. Era isso? Os irmãos traziam para a festa ágape ali, o suco de maracujá, a tapioca, o pernil, a farofa, e todo mundo, vem cá, irmã, que você trouxe, vamos comer, vamos sentar junto. É isso que acontecia? Capítulo 11? Não, elitismo, estratificação social. Quanto é que você tem no bolso aí? Ah, eu tenho R$1.000. E você? Só tem dinheiro da passagem de volta. Então, você vai para cá, quem tem só a passagem, que nem carro tem, fica andando de ônibus. E você que tem 1.000, você vem para cá. Elitismo, estratificação social. Mas Paulo corrige. Paulo, ele aposta. Paulo, ele acredita. Porque Deus acredita na igreja. E por que eu não vou acreditar na igreja? Porque eu não vou acreditar nos irmãos que são difíceis, tanto quanto ou mais difíceis do que eu. Não despreze o corpo de Cristo. E o capítulo 12 fala sobre isso. Nós temos aqui 2 questões importantíssimas. No capítulo 12, versículo 21, há uma advertência, onde Paulo diz assim: não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Por quê? Porque cada um tem a sua particularidade, porque cada um tem o quê? A sua função. Sabe qual é o membro mais importante do corpo? Quem sabe responder? Quem é? Qual o membro mais importante do corpo? Fora a cabeça, tá? Qual o membro mais importante do corpo? O dedinho funcionando na mão é importante. O dedinho funcionando no pé é importante. O nariz funcionando é importante. A boca funcionando é importante. Os olhos funcionando também são importantes, porque os olhos funcionam para o corpo. Porque os ouvidos funcionam para o corpo.
As mãos funcionam para o corpo, mas quando você arranca a funcionalidade, quando você decepa, quando você extirpa aquele membro, deixa de funcionar, ele deixa de pertencer ao corpo, mas nós somos membros uns dos outros. O segundo erro que um cristão não pode cometer é desprezar o corpo de Cristo. Nós não podemos desprezar os irmãos. Nós temos que amar, aceitar, entender, orar e caminhar juntos com os irmãos, na base de 1 Coríntios 13, que é o amor, ou sabendo que mesmo existindo diferenças, ou questões até doutrinárias na igreja, e Paulo trata isso no capítulo 14, havia um problema de falar de línguas na igreja, sobre essa questão do falar, do profetizar. Paulo não abandona a igreja, mas ele esclarece e ele orienta. Há uma frase, é um provérbio, se não me engano, é um provérbio africano, dizendo que sozinhos nós vamos mais rápido. Já ouviram esse provérbio? Sozinhos nós vamos mais rápido. E é verdade, mas acompanhados, juntos, nós vamos mais longe. Perceba isso. Você pode caminhar muito rápido, você pode correr muito rápido, você pode ser bom das pernas, e você vai chegar, igual uma bala, igual um foguete, mas você não vai chegar tão longe, se você não estiver acompanhado, sendo ajudado, e também ajudando. Nós devemos comparar a vida cristã a uma corrida, e aqui eu faço agora, eu remeto ao link, do primeiro momento. A vida cristã é uma corrida, mas eu quero acrescentar um detalhe importante a essa corrida. Não imagine qualquer tipo de corrida, mas imagine uma corrida de revezamento, ou uma corrida de entrega melhor, de bastões. Já viram esse tipo de corrida? Que tem ali os corredores nas marcas, aí tem um atrás e o outro atrás, e aí vai acontecendo o quê? Sai um com bastão, o primeiro, e ele corre, e o que acontece? O outro já está com a mão esperando o bastão, e o bastão é entregue, e o segundo faz o quê? Ele corre, depois entrega para quem? Para o terceiro, para o quarto, quinto, sexto, e vai entregando, até chegar no final. E eu pergunto, quem venceu a corrida? Não escutei. Quem venceu? Não, foi o primeiro que venceu. Foi o segundo. Quem venceu? Todos venceram. Queridos, evangelho parte da seguinte premissa, que ninguém fica para trás, amém? Ninguém vai ficar para trás, todos nós vamos cruzar a linha de chegada, nós vamos estar juntos, nós vamos chegar mais longe. Isso é vida cristã, não desprezar o corpo de Cristo. E vida cristã, nesse aspecto a gente aprende, porque é um aprendizado. O que eu posso aprender então com isso? Imagine aquele que corre primeiro. Geralmente aquele que corre primeiro, ele tem o maior poder de combustão, de queima, ele tem uma maior velocidade, mas ele corre menos, ele é mais rápido. Estão entendendo, pessoal? Ele é mais rápido, mas ele corre menos. E aí o segundo ou o terceiro, ele pode correr um pouco mais devagar, mas ele corre mais. Um é mais rápido, mas não tem tanta resistência. O outro é mais lento, mas tem uma maior resistência. Será que você vê isso na igreja também? Eu vejo isso na igreja. Alguns que são mais rápidos, mas não são tão resistentes. Outros que são mais lentos, mas são mais resistentes. E o que acontece? O que nós aprendemos? Então, qual é a cura para, de repente, um possível desprezo aos irmãos? É aprender que aquele que serve, ele aprende a ser humilde. Toda vez que você serve alguém, eu falo agora do contexto de igreja apenas, que você canta, Rodolfo, que você canta, Andresa, que o pastor prega, nós estamos servindo. Servir é um exercício de humildade, amém? Porque eu entrego aquilo que eu recebi, porque eu sou bom, porque eu sou o melhor, porque eu sou o bam. Não, porque eu reconheço que veio da parte de Deus e eu humildemente me dobro à altura daquele que é menor.
Aquele que é maior, aquele que serve, ele aprende o exercício da humildade. E aquele que recebe, ele também aprende e exercita também o quê? O exercício da gratidão, do reconhecimento, do louvor e da retribuição. Porque ele recebeu e ele reconhece que ele não canta, que ele não prega, que ele não faz isso, não faz aquilo outro, mas ele recebe da parte de Deus pela instrumentalidade daquele que oferece seus dons, seus ministérios e seus talentos, e então todos são edificados. O segundo erro que um cristão não pode cometer, qual é? Desprezar o corpo de Cristo. Terceiro erro que um cristão não pode cometer. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Nós iremos ler 2 textos, tá bom? Primeiro o capítulo 5 e depois no capítulo 7. Quem está aqui, diga amém e graças a Deus. Mateus capítulo de número 5, nós iremos ler do versículo 43 até o versículo 46. Diz assim o texto: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons, sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Pastor, não tem nenhuma relação. Você lê um texto de Mateus 5, não tem nem cola, né? Não tem nenhuma relação com Mateus capítulo 7, pastor. Versículo 1. Pelo menos traz um texto que tem tudo a ver, meu querido. Tem toda a relação. Mateus capítulo 5, os textos que nós acabamos de ler, com Mateus capítulo 7. O terceiro erro que um cristão não pode cometer está muito próximo ao segundo erro, que nós acabamos de tratar. Qual foi o segundo erro? Não desprezar o corpo de Cristo. O terceiro erro que um cristão não pode cometer: desprezar quem não crê naquilo que ele crê. E eu vou desenvolver esse tópico agora, explicando melhor qual é a relação de Mateus 5, texto que a gente leu, também com Mateus capítulo 7. Queridos, o erro de desprezar o próximo, o erro de desprezar aquele que pensa diferente, ele está geralmente calcado, está geralmente estruturado em 2 razões. Preste atenção nisso. A primeira razão é chamada de orgulho religioso, e a segunda de preconceito religioso. Há muitos cristãos que olham para o outro cristão e já torce o nariz. Sabe por quê? De qual igreja você é? Ah, eu sou da igreja fulana de tal. Tá, mas e lá, como é que é? Lá tem lava-pé? Lá irmão pode usar bermuda? Lá a irmã pode cortar o cabelo? Lá... Aí vocês já sabem dessa lista, eu não vou continuar porque isso é perda de tempo. Vocês concordam? E aí a pessoa já torce o nariz, já vira o rosto. Imaginem só, isso de cristão para cristão. Nós diríamos que a família mais íntima são os domésticos da fé. Já pararam para pensar quantas centenas de milhares de denominações existem no mundo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quantos tipos de cristianismos existem no mundo? E eu falei corretamente, falei no plural mesmo. Cristianismos existem no mundo? E se você pensa que já existe dificuldade de cristão para cristão, e há dificuldade, porque o cristão ele olha às vezes, o cristão evangélico ele olha para o cristão católico e com aquele ar de condenação, com aquele ar de juízo, dizendo assim: você não presta, orgulho.
Ele não diz que é melhor, né? Mas assim, sabe por que você não vai reinar? E por que você não vai ser salvo? Sabe por quê? Porque você adora uma imagem de escultura. Você adora Maria. Pastor, está errado? Tá errado. Eu não estou aqui para abonar a idolatria da imagem. Mas olha o tom de juízo. Aí o cristão diz assim: você está errando. O pecado da mariolatria. Mas às vezes esquece, ou às vezes não vê, ou às vezes não enxerga, esse cristão não enxerga que ele mesmo está cometendo um outro pecado. O pecado da bibliolatria. Pastor, explica que pecado é esse. Sim, e é um pecado. Você colocar a Bíblia no mesmo patamar, na mesma altura de Deus. É Pai, é Filho, é Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. Uma suposta infalibilidade das Escrituras. E aí esse cristão, ele pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, e está ali com um livro de capa preta debaixo do braço, para fazer o quê? Para mostrar o seu orgulho religioso, para mostrar que ele é melhor do que o outro, que ele tem mais sabedoria do que o outro, e quando não está debaixo do braço, a Bíblia é utilizada metaforicamente para bater na cabeça de quem pensa diferente dele. Porque a minha doutrina é melhor do que a tua, porque o meu batismo é melhor do que o teu, porque o meu grupo de louvor é melhor do que o teu, porque isso, porque aquilo outro, porque. Queridos, e já no cristianismo isso já é uma verdadeira Babel. Mas eu fico pensando aqui com os meus botões, e a relação do cristão para com quem não é desse pastoreio, ou desse rebanho chamado cristianismo, entre aspas. Será que é mais fácil? Ou será que é mais difícil? Muito mais difícil. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Vocês estão todos sentados aqui? Tem ninguém em pé? Os irmãos em casa, se tiver alguém sentado ou alguém em pé, eu quero que você sente agora, por favor, para que você não caia. Deus levanta profetas nas mais diversas culturas, nos mais diversos povos, nos mais diversos lugares. Amém? Não reduza Deus ao tamanho do seu quadrado. Não reduza Deus ao tamanho da sua caixinha de pensamento. Você é homem. Não queira ensinar Deus o papel dele, o serviço dele, a função dele, a soberania dele, o governo dele, o trono dele, o poder dele e a salvação dele. Tudo pertence a Deus. O terceiro erro que um cristão não pode cometer é desprezar quem pensa diferente dele, é julgar. Nós olhamos no texto de Mateus, é dito que Deus faz a sua chuva, a chuva não é tua, é de Deus. O seu sol, o sol é de Deus, não é teu. O sol raia sobre todos, a chuva cai sobre todos, sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Nas várias humanidades, e aqui não é um erro novamente de colocação, é no plural mesmo, nas várias humanidades da face da terra, Deus levantou profetas entre os gregos, entre os astecas, entre os maias, entre os povos africanos, entre os povos orientais e asiáticos. Deus levantou profetas no mundo inteiro. Posso ler um texto com vocês? Posso? Vocês deixam ler um texto? Abra sua Bíblia então em João, capítulo 10, versículo 16. E esse texto é um texto maravilhoso. Diz assim, são palavras de Jesus, tá bom? E o contexto é que Cristo ele diz que Ele é a porta. Ele é a porta. Amém? Jesus é o fundamento? É, mas Ele também é a porta. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um
pastor. O que o texto diz, queridos? É só repetir. Jesus tem ovelhas de onde? De outros apriscos. Pastor, você está querendo dizer então para a gente que todo caminho salva, todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus, toda religião, não coloque palavras na minha boca. Não estou dizendo que todo caminho leva a Deus. Eu professo a fé que diz e concorda com João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não existe nenhum outro caminho que nos conduza ao Pai, a não ser Jesus Cristo. Mas eu não posso fazer de usos, de cabelos, de costumes, eu não posso fazer de tradições um caminho. Eu não posso fazer isso. Vocês compreendem, gente? O que eu estou dizendo nesse momento? Isso é gravíssimo, isso é importantíssimo. Há um texto que eu quero ler com os irmãos. Eu estou falando sobre o orgulho, que é uma barreira que leva muitos cristãos a fazer o quê? Desprezar quem não pensa como ele pensa. E eu não estou dizendo, eu repito, eu não estou afirmando que todo o caminho leva a Deus, mas para tornar essa base ainda mais sólida, há um texto interessantíssimo, registrado por Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 11. E preste atenção nesse texto, eu apenas vou citar uma parte do texto. Diz o texto que os profetas que viveram lá no Antigo Testamento, eles estavam indagando a respeito dos acontecimentos vindouros, a respeito da manifestação do Cristo vindouro. E eles já conseguiam fazer isso, essa indicação interior a respeito de tais acontecimentos, e profetizavam a respeito dos sofrimentos de Cristo e também das glórias que seguiriam tais sofrimentos. E essa indicação interior era feita, pasmem, a partir do quê? Do Espírito de Cristo que neles estava. Eu pergunto, onde estava o Espírito de Cristo? Nos profetas do Antigo Testamento? Onde? Tá, mas Cristo encarnou quando? Quando que ele encarnou? Depois? E como é que o Espírito de Cristo estava neles? Porque o Espírito de Cristo não está preso no tempo. O Espírito de Cristo não está preso ao judaísmo. O Espírito de Cristo não está preso ao cristianismo. O Espírito de Cristo não está preso ao budismo, ao hinduísmo. O Espírito de Cristo não está preso ao islamismo. O Espírito de Cristo é livre, é Deus, é o Verbo, é o Logos. O Espírito de Cristo está no homem. E é claro, o homem precisa entender, o homem precisa buscar esse Espírito. Eu quero ler esse texto com vocês, para falar ainda sobre o orgulho que acaba afastando muitos cristãos dos seus irmãos. Eu vou ficar de lado para ler o texto com vocês. Abre aspas, o texto não é meu, é uma citação. Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Bonito? Sabe quem disse isso? Vamos tentar acertar. Será que foi Martinho Lutero? Cristão reformador? Foi João Calvino? Cristão reformador? Será que foi o filósofo Tomás de Aquino, cristão? Será que foi Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja? Quem será que disse isso? Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Palavras de Rábia Aladawiya Al-Qassia, uma mística sufi do islamismo, que
pode ter tido muito maior consciência do Espírito de Cristo do que muitos supostos evangélicos dizem ter. Quem entendeu, diga amém. Se você não concorda, só guarda no coração, coloca no cantinho e depois reflete e ora. Mas desprezar, pode tirar, minha irmã, desprezar quem não crê naquilo em que o cristão crê, também pode ser advindo de preconceito religioso. Preconceito, porque a pessoa, ela não é da mesma igreja, realmente, ou não é da mesma religião. E eu gosto muito do modo como Deus trata essas questões. Eu vou ler um texto, eu tinha separado 2 textos, mas não vai dar tempo. Eu vou ler apenas um texto. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9, e eu quero que você perceba, que você entenda como Jesus Cristo trata a questão do preconceito. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, quem achou, diga amém. Ninguém achou? Vou ler sozinho. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ser Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes preparar pousada. Vocês devem saber, de acordo com João capítulo 4, que havia ali um problema entre judeus e samaritanos. A história é longa, é uma história de preconceito étnico, de preconceito religioso, de preconceito cultural. Daria uma longa história para remontar desde o final ali, depois da morte de Salomão, a divisão dos reinos, e eu não vou entrar nesse caminho hoje, ok? E os irmãos conhecem. Mas sabem que havia um problema entre judeus e samaritanos. Versículo 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Consumir a quem, queridos? Os samaritanos, que já tinham uma relação problemática com os judeus. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Vós não sabeis, uma afirmação de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para uma outra aldeia. Que texto forte, que texto belo. Qual é a maneira de Jesus Cristo tratar com aqueles que são diferentes, com aqueles que negam, digamos, o seu ponto de vista, que negam até questões ali messiânicas naquele momento? Como é que Jesus Cristo trata? Ele expulsa? Ele maltrata? Ele apedreja? Não. Os discípulos Tiago e João queriam pedir fogo do céu da parte de Deus para queimar os samaritanos, para queimar aquela aldeia. Mas Jesus Cristo, ele adverte, ele faz com que os discípulos reflitam: que tipo de espírito está dentro de você? Vocês não são de um espírito de opressão, de vingança, um espírito de matança. Não é esse espírito que está dentro de vocês. O cristão não pode desprezar aquele que pensa diferente dele. Não importa qual a diferença. Qual é então, pastor Josué? Qual é então o conserto? Qual é o conselho? O que fazer então se de repente o meu coração ele se desvia nessa questão e nesse aspecto? Não julgue. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgue, saiba que Deus ama todos, indistintamente, e que o nosso amor também seja sem qualquer exceção. Primeiro erro que um cristão não deve cometer, qual foi? Não saber sobre qual fundamento a sua fé está alicerçada. Segundo erro, desprezar o corpo de Cristo. Terceiro erro, desprezar quem não crê naquilo que ele crê ou do modo como ele crê. Estou já
encaminhando para a parte final da mensagem, e nós chegamos agora a duas questões que dizem respeito ao fim da nossa fé, dizem respeito à consumação, ao alvo da fé cristã. O quarto erro que um cristão não pode cometer, a leitura é extensa, mas eu peço paciência a vocês, abra lá na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 14, tenha muita paciência e suporte, amém? Segunda de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, enganando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Cristo, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Eu não sei quantos de vocês sabem, um dos temas menos pregado nos últimos 20 anos, nos púlpitos cristãos, é a segunda vinda de Cristo. Quem sabia disso? Um dos temas menos anunciado nos púlpitos cristãos é a segunda vinda de Cristo. O quarto erro que um cristão não deve cometer é não esperar pela segunda vinda de Cristo. Eu não espero, porque já passaram tantos tempos, tantas décadas, já passaram tantas coisas, e Jesus Cristo, será que Ele vai vir? Será que Ele virá mesmo? Essa incredulidade, essa falta de confiança. O nosso tempo, meus queridos, não é como o tempo de Deus, amém? Não é como o tempo de Deus, e Pedro fala sobre isso, que o tempo do Senhor é diferente. 1000 dias, 1000 anos, é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Para Deus, tudo está feito. Para o Senhor, tudo já está realizado. Não queira espremer Deus, ou dizer: Deus, tem que ser feito dessa maneira, a partir da sua visão de mundo. Deus tem o seu projeto, Deus tem a sua caminhada, Deus tem a sua trajetória, e para Deus tudo está realizado. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz que aqueles a quem Deus predestinou, a esses Ele fez o quê? Quem pode completar o texto? Ele predestinou, Ele fez o quê? Ele chamou. Você foi predestinado.
Amém. Você foi chamado. E aos predestinados ele fez o quê? Justificou. E aqueles a quem ele justificou, o que ele fez? Não conhece um texto? Glorificou. Todos os verbos estão em qual tempo? Passado. Deus predestinou? Passado. Eternidade passada. Deus chamou? Chamou no tempo. Deus justificou? No tempo. E também em Cristo, na eternidade passada. E Deus glorificou? Já glorificou? Você já está aí glorificado? Sim e não. Estamos glorificados na mente, no propósito de Deus. Mas isso é um processo que está acontecendo. O cristão não pode cometer esse erro. É um dos erros mais graves. Não esperar pela segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro, ele repete por 3 vezes: esperar, esperar e esperar. Esperar o dia do Senhor. Esperar novos céus e nova terra. Esperar estas coisas com piedade, com justiça. Esperar apressando. E como é que eu faço? Esperar e apressar. Exatamente tendo no coração um sentimento vivo de arrebatamento contínuo, de uma ação, de um processo, de Deus sendo edificado, Deus sendo acrescentado dentro de mim. Um dia nós seremos arrebatados, mas saiba que a experiência do arrebatamento deve ser diária. O meu coração deve estar experimentando o arrebatamento. O meu coração deve estar experimentando o céu, esse céu de Deus, a justiça de Deus. E daqui a pouco, no último tópico, eu quero falar sobre o céu. Nós não podemos deixar de amar, de aguardar e de apressar a segunda vinda de Cristo. Quinto e último erro que um cristão não pode cometer. Eu deixei esse erro, que é o último, como a parte mais importante. Infelizmente, na prática de muita gente, esse erro tem roubado a edificação, tem roubado o propósito, tem roubado o melhor da sua espiritualidade em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. E eu vou encerrar com esse último texto, com essas últimas colocações, mais alguns minutos, por favor. Apocalipse capítulo de número 21. Apenas reserve o texto. Qual é o primeiro erro que um cristão não pode cometer? Não saber sobre qual fundamento a sua fé está alicerçada. Qual o segundo erro que um cristão não deve cometer? Desprezar o corpo de Cristo. Qual o terceiro erro que um cristão não deve cometer? Desprezar quem não crê naquilo ou do modo como ele crê. Qual o quarto erro? Não esperar pela segunda vinda de Cristo, do Senhor. Diferentemente dos outros apresentados, eu sempre li o texto primeiro, esse eu vou fazer diferente. Já vou apresentar qual o quinto erro que o cristão não deve cometer. E você está sentado, não está sentado? Ainda bem que você está sentado. E não caia da cadeira, eu vou explicar. E fica até o final, em nome de Jesus Cristo. Reflita, receba. Se você não concorda, você recebe, e aí você depois reflete. O quinto erro que um cristão não deve cometer é pensar que irá morar no céu. E eu vou repetir. O quinto erro que um cristão não deve cometer é pensar que irá morar no céu. E aí muitas pessoas, de repente, que nos acompanham, não a assembleia, os irmãos estão acostumados com essa temática, mas os irmãos que nos acompanham pelo YouTube e que está chegando agora e não conhece esse pensamento, ou não conhece aquilo que Deus propõe nas Escrituras, deve estar pensando: esse pastor está muito doido. Que heresia grande! Como assim? Que é um erro pensar que irá morar no céu. Mas eu não me admiro, não me escandalizo,
porque às vezes as pessoas, elas se escandalizam e erram o passo, erram a caminhada, por conta da gente cantar um hino, uma música, O Homem, que foi composta por Roberto Carlos. Então você percebe que a pessoa, ela escuta e ela rechaça, ela rejeita e não presta atenção no que está sendo escrito, dito e explicado. Esse é o quinto erro que um cristão não deve cometer: pensar que irá morar no céu. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Preste atenção nesse texto, é o último texto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que subia da terra, da parte dos homens, para o céu, para Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Eu vou ler mais uma vez. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que subia da terra para o céu, da parte dos homens para o céu, para Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Não é assim a leitura? Vocês têm certeza disso? E por que tem muito cristão pensando que vai morar no céu? Eu vou ler o texto corretamente, é claro. Os irmãos já sabem que a gente faz isso de vez em quando, não se espantam. Não é uma distorção para conduzir ou induzir ao erro, mas é uma distorção, uma inversão para gerar o quê? Reflexão. Eu vou ler o texto conforme João escreveu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Queridos, há pelo menos 4 questões, 4 razões que levam um cristão a pensar que irá morar no céu. A primeira é não saber o que é a nova Jerusalém. Entenda isso, por favor. O cristão, ele pensa que vai morar no céu porque ele não sabe o que é a nova Jerusalém. A segunda questão é não saber como Deus trabalha. Ele não sabe como Deus trabalha. A terceira questão que leva um cristão a pensar que vai morar no céu é não saber o que Deus quer. Ele também não sabe o que Deus quer. E a quarta questão que leva um cristão a pensar que irá morar no céu é querer o que Deus não quer. Entendeu? Não saber o que é a Nova Jerusalém, não saber como Deus trabalha, não saber o que Deus quer e querer o que Deus não quer. Eu vou começar da última questão e subo para o topo, mais alguns minutos. O cristão pensa que vai morar no céu porque ele quer o que Deus não quer. O cristão vive uma vida de desilusões aqui na terra, de aperto, de dificuldades, e aquilo que ele não consegue conquistar por intermédio do coach, viu, Marcão? Da PNL, não consegue conquistar por intermédio da psicanálise, de uma análise comportamental do corpo, de uma série de coisas. Ele não consegue adquirir por intermédio do evangelho da prosperidade, e não deu certo na vida dele. Ele não conseguiu. Então ele quer ouro, ele quer sucesso, ele quer prata, ele quer o quê? Aplausos, ele quer o melhor lugar. E então ele olha para a Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é feita de quê, queridos? Já leram o texto? É feita de quê? É um barraquinho de madeira, é isso? De MDF. É o quê? A coberta daquelas palhas secas, né? E é isso que via a Nova Jerusalém, que descia um barraquinho. É assim que a Nova Jerusalém é descrita? É uma cidade de quê? De ouro, de pedras preciosas.
os portais ali de pérolas. Eu imagino cada porta, 12 portões de pérola, grandes, talvez de 7 metros de altura, porque os anjos também têm que entrar, né? Passar, entrar e sair, um anjo, então ele não vai bater a cabeça, então pelo menos 7 metros de altura ele entra, não tem nenhum problema. Aí o cristão também ele vai ser glorificado. Por exemplo, eu tenho 1,65 m de altura, eu imagino que eu vou ganhar mais 20 centímetros na glorificação, então também não vai bater a cabeça, não vai bater a cabeça, isso aí é recalque apenas, viu? Tem que ser tratado, mas o que eu não tenho aqui, eu tenho que tratar na terapia, tenho que tratar trabalhando ou estudando, eu não tenho que tratar projetando os meus recalques, projetando os meus desgostos, projetando os meus fracassos, projetando o meu coração que quer ouro, quer prata lá no céu, ou na Nova Jerusalém. O cristão quer morar no céu porque ele quer aquilo que Deus não quer. O cristão quer prata, quer ouro, quer status, ele quer tudo isso. E um cristão quer morar no céu porque ele não sabe o que Deus quer. Pastor Josué, e o que é que Deus quer? Agora vocês vão me chamar de doido de verdade. Sabe o que Deus quer? Ele quer prata, Ele quer ouro, Ele quer pedras preciosas, Ele quer pérola da Nova Jerusalém, como símbolos espirituais de revelações de Deus, da construção, da modificação do novo homem dentro de nós. Essa é a informação, essa é a transformação, esse é o ouro, essa é a pedra preciosa, é a pérola que Deus quer dentro de nós, é o resgate, é a redenção, é o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Isso Deus quer dentro de nós. E aí, avançando, o cristão quer morar no céu porque ele não sabe como Deus trabalha. E Deus trabalha fazendo o quê? Fazendo com que o Espírito Santo, fazendo com que o Filho, o Espírito de Cristo que clama Abba Pai, que o próprio Deus, eles sejam aumentados, acrescentados, porque a vida cristã é um processo de ativação dessa vida, de ação contínua da vida de Deus em nós. É um processo de realização do estabelecimento da consciência de Cristo, do trono de Cristo, do reino de Cristo, da mente de Cristo, do coração de Cristo, das virtudes de Cristo. O trabalhar de Deus não é mediante usos e costumes e doutrinas, mas é o trabalhar da virtude de Deus, do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É desse modo como Deus trabalha. E aí então o homem, ele compreende o que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma construção de milênios, de milênios, de milênios e de milênios de anos, de homens que a priori, em um ponto de partida, foram retirados do barro. Eram pedras sem valor, tições jogados ali sem valor algum, condenados. E esses tições, essas pedras, esse barro, essa poeira, essa humanidade caída, essa humanidade rebelde, essa humanidade que não quer nada, é resgatada, é redimida, é trabalhada, é transformada, é edificada em uma cidade de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. A Nova Jerusalém é a consumação, é a construção final e máxima da edificação de Deus com o homem. Você não vai morar no céu, meu irmão, porque o céu já está dentro de você. O céu não entenda como lugar geográfico, mas quando Jesus Cristo ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, vocês acham que Deus mora no céu? Deus mora no céu, então Ele não mora na terra. É isso? É em geografia que a gente pensa. Pai nosso que estás nos céus. Isso aponta para o quê? Uma natureza superior. Isso aponta espiritualmente, simbolicamente, para uma natureza que não é corrupta, que não é terrena, mas é elevada, é eterna, é imutável. E esse céu está
dentro do homem, que faz com que o homem corrupto, o homem agora pecador, seja transformado como pedra vivente na nova Jerusalém. O céu está dentro de nós. Queridos, então, para encerrar, nós temos que entender que vida cristã é um processo de aprendizagem. E nós estamos aprendendo, então, diariamente, não apenas pela doutrina, aprendendo que Jesus Cristo é o nosso fundamento. Amém? Aprendendo e construindo que nós devemos e precisamos nos colocar a serviço à disposição da igreja, amar o corpo de Cristo, amar todos os homens, sem distinção alguma. Estamos aprendendo a valorizar, a amar, a aguardar e a apressar a segunda vinda de Cristo. Estamos também aprendendo que vida cristã é um processo em que o céu que habita dentro de mim é um céu que me governa, é um céu que me dirige. Graças ao Senhor, fico essas palavras de reflexão, de contribuição para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa.